Boa noite. A gente ficou com o tema energia geotérmica, que ela é a energia calorífica oriunda da Terra. Vamos falar um pouquinho sobre o que é a energia geotérmica, como funciona, suas vantagens, desvantagens e o cenário nacional e internacional. Nossa equipe é composta por Isabelle Ramon de Abreu e Silva, Michele de Queiroz Nunes e o Thaleson Renale Batista de Mesquita. Iremos iniciar nossa apresentação sobre a energia geotérmica com a definição. De modo direto, dizemos que a energia geotérmica é uma energia calorífica oriunda da Terra. Esta se caracteriza como um tipo de energia renovável, a qual é proveniente do calor no interior da Terra. Como o calor do planeta está centralizado em seu interior, para a geração de energia geotérmica são feitas grandes perfurações no solo, e a palavra geotérmica ela deriva do grego, formada pelos termos geo, que significa terra, e terme, que faz a relação com a temperatura. No próximo slide, veremos como ela pode ser utilizada. Ela pode ser utilizada tanto de maneira direta quanto de maneira indireta. A forma direta de utilizar seria quando não há necessidade de exigir a produção em usinas, pois nesse caso é realizado apenas o calor gerado pelo solo, e de maneira direta é quando é encaminhado esse calor para a indústria e assim será transformado em energia elétrica. Essa energia também pode ser utilizada para o aquecimento de água em residências ou em cidades inteiras em tempos de inverno. Pode ser usada também na produção de calor para aquecedores, aparelhos térmicos, de estufa, campo de pesca ou em áreas de lazer. Agora nós vamos falar um pouco sobre o processo de produção da energia. No caso, não seria o processo de produção, seria mais o processo de transformação de energia geotérmica para energia elétrica. Essa transformação ela ocorre nas usinas geotérmicas, nos quais são responsáveis pela conversão da energia geotérmica para a energia elétrica. Esse processo se dá em algumas etapas. A primeira etapa desse processo é a captação de água quente ou vapor no interior da Terra, através de tubos especificamente elaborados. Em seguida, esse vapor ele é direcionado para as usinas, onde é liberado sob forte pressão. Ao ser liberado, o vapor move as turbinas, que giram mecanicamente, e por fim, as turbinas acionam um gerador que produz a energia elétrica. Alguns sistemas de produção de energia elétrica através do calor da Terra injeta água sobre o subsolo aquecido, que se transforma em calor e retorna em forma de vapor. E assim, como no caso anterior, aciona as turbinas e ativam o gerador. Algumas técnicas de perfuração profunda e conhecimento sobre a formação subterrânea estão dando origem a um tipo de exploração de energia geotérmica profunda em altas temperaturas no manto terrestre, em mais de 4 km. Essa profundidade desse nível, o planeta contém rochas extremamente quentes, as quais a água pode ser injetada e aquecida. Outros métodos avançados de perfuração encontram-se em desenvolvimento, e com o intuito de aumentar a elaboração dessa fonte elétrica e reduzir os custos provenientes da perda de maquinários. Se isso for possível, as fontes geotérmicas poderão competir no mercado globais em energia, atualmente controlados pela utilização de combustíveis fósseis. Lembrando que combustíveis fósseis é a denominação dada a um grupo de combustível não renovável, e que é formado há milhares de anos a partir do resto de animais e vegetais. Como ele é formado apenas há milhares de anos, não é considerado uma fonte renovável, pois requer uma certa quantidade de tempo um pouco grande, para a sua produção. Existem alguns tipos de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás natural, o carvão, e lembrando que, apesar de ser considerada uma das mais renováveis do mundo, a matriz energética brasileira ainda utiliza grande quantidade de combustíveis fósseis. Como vai ser falado posteriormente, o Thaleson vai explicar um pouco mais sobre a energia geotérmica no âmbito brasileiro. Combustíveis fósseis causam grandes impactos no meio ambiente.
Entre eles está relacionado a alguns problemas respiratórios causados pelos poluentes atmosféricos, como o monóxido de carbono. Além disso, tem o processo de combustão do fóssil, né? Também leva à emissão de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, contribui assim para a formação de chuva ácida. E o mais falado, né, tanto na nossa aula quanto no mundo, né, seria o impacto negativo que é gerado na intensificação do efeito estufa. Consequentemente, né, o aquecimento global. Isso acontece devido à emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono, que foi falado anteriormente, além dos poluentes primários, que seria o consumo desses recursos, que vai dar origem a poluentes secundários, que se formam a partir da reação dos poluentes primários. Vou falar agora um pouquinho sobre as vantagens da energia geotérmica. Primeiro ponto, ela não opera através da queima de combustíveis. Assim, ela não necessita de importação e compra de matéria-prima, diminuindo os gastos de produção. Segundo, ela não agride o solo. Apesar das perfurações internas, a energia geotérmica não desgasta o solo, não inunda grandes áreas, não contamina o lençóis freáticos, como ocorre na maioria das energias. Terceiro, ela não emite dióxido de carbono ou gás metano. Isso significa que ela não contribui para a intensificação do efeito estufa, diferente das energias que utilizam os combustíveis fósseis. Quarto ponto é o benefício para as áreas afastadas. Em zonas onde não há um amplo acesso à rede elétrica, as usinas geotérmicas podem atender à necessidade da população, principalmente em regiões apropriadas para sua instalação. O quinto ponto é a produção flexível. A produção de eletricidade nessas usinas ela pode variar conforme a demanda. Não é vulnerável ao clima. As variações climáticas não interferem no funcionamento das centrais geotérmicas, ao contrário do que ocorre, por exemplo, com a energia solar e a energia eólica. Agora, as desvantagens da energia geotérmica. Primeiro ponto é eventual afundamento do terreno. Apesar de não desgastar o solo, as centrais geotérmicas podem desgastar áreas internas da crosta, podendo provocar abalos na superfície e também o afundamento do terreno. O segundo ponto é a emissão de dióxido de enxofre. Junto ao vapor de água, é comum haver a liberação de dióxido de enxofre, que pode não atacar a atmosfera, mas ele é danoso para a saúde humana. O terceiro ponto é a poluição sonora e elevado aquecimento local. Geralmente, as usinas geotérmicas fazem muito barulho. O fato também somado ao aquecimento local e viabiliza a instalação próxima a casas e comunidades. O próximo ponto é a possível contaminação de rios e lagos. Os fluidos térmicos podem liberar componentes minerais que, se retidos incorretamente, eles podem afetar o curso de água nas áreas próximas. Próximo ponto é o alto custo de investimento. Embora a manutenção dessas usinas sejam pequena, sua construção e instalação elas são caras devido à tecnologia que é utilizada no processo. E o último ponto, ela opera só em alguns lugares. Assim como ocorre com a maioria das energias, das fontes de energias, a geotérmica só pode ser operada em algumas áreas propícias. Bom, eu vou falar sobre a energia geotérmica no Brasil. O Brasil possui 6.430.000 km² de bacias sedimentares. As bacias sedimentares brasileiras podem ser alvo de interesse pelas dimensões e especialmente pela presença de grandes províncias ígneas interestratificadas, além do tipo geopressurizado. A geologia brasileira não está localizada em áreas de anomalias geotermais tradicionais, de borda de placa tectônica ou vulcanismo ativo. A exceção são as ilhas de Fernando de Noronha e Trindade. No Brasil, a maior parte
do uso atual de recursos geotermais está relacionada ao uso direto em banhos e recreação aquática. Já no cenário internacional, de acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável, a energia geotérmica cresceu constantemente cerca de 10 gigawatts em todo o mundo em 2010 para 3,3 gigawatts em 2018. A energia geotérmica é usada em mais de 20 países. Os Estados Unidos são o maior produtor de energia geotérmica do mundo e abrigam o maior campo geotérmico. A fonte de energia também é predominante na Islândia, onde é usada desde 1907, ao se descrever como pioneiro da energia geotérmica. Essas são as nossas referências bibliográficas, né? Elas foram a base para a gente realizar o estudo sobre a energia geotérmica e todas as informações que foram passadas nesta apresentação. Ademais, agradecemos a atenção.